Bíblia Sagrada, leitura da Palavra de Nosso Senhor, edição ecumênica da Barça de 1972, Antigo Testamento, Levítico, capítulo 2, narração, Margarete Vital. Oblações de farinha. Quando qualquer pessoa fizer ao Senhor alguma oferenda em sacrifício, a sua oferenda será da flor da farinha, sobre a qual deitará azeite e porá sobre ela incenso. E levá-la-á aos sacerdotes, filhos de Arão, e um deles tomará um punhado desta farinha, borrifada com azeite e todo o incenso, e fá-la-á queimar sobre o altar em memória, como um suavíssimo perfume. E o que ficar do sacrifício será para Arão e para seus filhos, e será uma coisa santíssima, como o resto das oferendas feitas ao Senhor. Mas quando tu ofereceres um sacrifício de farinha cozida no forno, a saber, alguns pães asmos amassados em azeite, e algumas tortas asmas untadas de azeite, se a tua oferta é de frigideira, de flor de farinha amassada em azeite e sem fermento, tu a dividirás em pequenos pedaços e lhe deitarás azeite por cima. Se o sacrifício é de grelha, misturarás também em azeite a flor da farinha, e oferecendo-a ao Senhor, metê-la-ás nas mãos ao sacerdote, o qual, depois de a ter oferecido, tirará do sacrifício o que deve servir de memória e o que queimará sobre o altar, para ser um cheiro suavíssimo para o Senhor. Tudo o que ficar será de Arão e de seus filhos, e será uma coisa santíssima, como o resto das oferendas feitas ao Senhor. Toda a oferenda que se fizer ao Senhor será sem fermento, e nos sacrifícios do Senhor não se queimará em cima do altar coisa de fermento nem de mel. Estas coisas vós as oferecereis somente como primícias e como dons, mas elas não se porão sobre o altar para serem oferendas de agradável cheiro. Temperarás de sal tudo o que ofereceres em sacrifício, e não tirarás do sacrifício o sal do concerto do teu Deus. Toda a tua oferenda deve levar sal. Se fizeres ao Senhor alguma oferenda das primícias do teu grão, que seja de espigas ainda verdes, torrá-la-ás ao fogo e quebrá-la-ás, como se faz ao trigo, e assim oferecerás as tuas primícias ao Senhor, deitando-lhe azeite por cima, e pondo-lhe por cima incenso, porque isto é uma oferenda feita ao Senhor. O sacerdote, em memória do donativo oferecido ao Senhor, queimará parte do grão que se quebrou, e do azeite e de todo o incenso. Notas explicativas, capítulo 2, versículo 2. Sem fermento. Porque era o fermento tido como corrupção, nem mel, também tido como produto de fermentação. Versículo 13. O sal, em contraste com o fermento, preserva da corrupção. Em razão do sabor que dá aos alimentos, era também um símbolo da sabedoria e discrição sem as quais nenhuma de nossas ações pode ser agradável a Deus. Capítulo 3. Sacrifícios pacíficos. Se alguém quiser oferecer uma hóstia pacífica ao Senhor, e a sua oblação for de bois, poderá tomar macho ou fêmea que não tenham defeito. Porá a mão sobre a cabeça da sua vítima, a qual será imolada à entrada do tabernáculo do testemunho, e os sacerdotes, filhos de Arão, entornarão o sangue dela ao redor do altar. Oferecerão ao Senhor a gordura que cobre as entranhas da hóstia pacífica e tudo o que ela tem dentro de gordura, os 2 rins com a gordura que cobre os flancos e o redenho do fígado com os rins. E farão queimar tudo isto sobre o altar em holocausto, tendo-se aplicado fogo à lenha, para ser uma oblação de suavíssimo cheiro para o Senhor. Se a oblação é uma hóstia pacífica, tomada do rebanho das ovelhas, ou seja macho ou seja fêmea, deve não ter mancha alguma. Se o homem oferece um cordeiro diante do Senhor, porá a mão sobre a cabeça da sua vítima, a qual será imolada à entrada do tabernáculo do testemunho,
E os filhos de Arão derramarão o seu sangue em torno do altar e oferecerão desta hóstia pacífica em sacrifício ao Senhor a gordura e a cauda toda com os rins e a gordura que cobre os flancos e o redenho do fígado com os rins. E o sacerdote queimará tudo isto sobre o altar para ser alimento do fogo e servir à oblação que se faz ao Senhor. Se a oferta é uma cabra e o homem a oferece ao Senhor, pôr-lhe-á a mão sobre a cabeça e a imolará à entrada do tabernáculo do testemunho. Os filhos de Arão entornarão o seu sangue ao redor do altar e tomarão da hóstia para ser pasto do fogo do Senhor, a gordura que cobre o ventre e todas as entranhas, os 2 rins com o redenho que eles têm por cima ao pé dos flancos e a gordura do fígado com os rins. E o sacerdote os fará queimar sobre o altar para servirem de pasto ao fogo e serem uma oblação de cheiro muito agradável. Toda a gordura pertencerá ao Senhor com um perpétuo direito de geração em geração e em toda parte onde vós morardes. E vós não comereis jamais sangue nem gordura. Notas explicativas, capítulo 3, versículo 1. Hóstia pacífica. Paz, na linguagem bíblica, significa felicidade, bem-estar ou prosperidade. Numa palavra, toda espécie de bênçãos. Como estes sacrifícios eram oferecidos ou em razão de bênçãos já recebidas, ou para alcançar novos favores, receberam a denominação de pacíficos. Neles, a parte da vítima destinada a Deus era queimada e as partes dos sacerdotes e oferentes eram por eles consumidas. Versículo 17. Não comereis jamais sangue, porque este era tido como sede da alma, reservado, portanto, a Deus. Nem gordura, isto é, as das partes vitais, que estão nas entranhas, junto ao fígado, etc., por sua relação com a vida e, portanto, também reservada a Deus.